Já aconteceu por aí também de você abrir um livro e ler exatamente aquilo que você precisava para aquele momento? Ou então você compra um livro, você é chamada para aquele livro, e aí você traz ele para casa e tenta abrir, ler, mas a leitura não flui. E aí, passado um tempo, às vezes passa até anos, já me aconteceu, eu lembro daquele livro, vou lá, abro e começo a ler. E aí ele começa a fazer todo sentido. E eu acredito muito nisso, de que os livros, o conhecimento que eles carregam, só nos chega, nos é revelado no momento certo, em que a gente está preparado para absorver aquele conhecimento. E depois, a cada leitura, você vai aprofundando ainda mais aquele conhecimento, né? Tem livros que têm esse poder. Sentei, estou com a minha água aqui, recomendo que você também sente, pegue uma água, um chá, um chimarrão, porque esse é um vídeo, né, que vai render. Né? Porque se você, assim como eu, gosta de ler, gosta de livros e do assunto, então vai render muito papo ao olhar estes livros, né? Aliás, é, sobre, né, o meu despertar espiritual, eu conto um pouco da minha história em um vídeo anterior, uns 2 vídeos atrás, eu acho, mas está aqui no canal para quem quiser ver. E o ano passado foi o ano assim mais profundo em que eu precisei realmente parar com muitas coisas, né, externas e me recolher. E nesse momento eu me refugiei muito nos livros. Então, o primeiro é um livro espírita, Amorosidade, tem todo o meu coração. Eu, inclusive, no ano passado li ele 2 vezes, e vou ler mais vezes, porque o conhecimento dele é, assim, transformador. Na frequência do amor a si, ao próximo e às leis naturais, o espírito recupera seu poder, sua estima é desenvolvida e sua paz íntima é restabelecida. A energia da amorosidade preenche o coração, alinha propósitos, confere uma sensação de que forças maiores e sublimes guiam nossos passos, fortalecendo a sensação de que tudo vale a pena e tem um sentido. Tudo que a gente lê nele é assim um abraço na alma, e ao mesmo tempo ele também te chama para fazer mudanças. Nossa, esse livro aqui com certeza farei um vídeo só para falar dele. Vida Organizada, de Thaís Godinho, também é um livro que me acompanha faz um tempo. Ano passado eu li ele, e durante esse tempo, né, que eu fiquei mais em casa,
eu aproveitei para fazer essa limpeza, destralhe, desapego, organização de tudo, de todas as coisas, dos armários aqui de casa, assim, mexi em tudo, sabe? Fui assim, cômodo por cômodo, organizando e fazendo essa limpeza. Impressionante, né? Como esse movimento de mudar as coisas em casa muda a energia do ambiente, isso muda a nossa energia. E o contrário também, né? Quando a gente começa a transformar por dentro, a organizar por dentro, isso reflete no nosso externo e a gente passa a melhorar o nosso ambiente. Dois livros que falam de nada mais, nada menos do que Jesus, Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira, e Boa Nova, de Chico Xavier. Ambos vão nos explicar melhor qual o ensinamento que tinha por detrás de episódios, né, e falas da vida de Jesus Cristo. Inclusive, no Vivências com Jesus, a autora coloca até mesmo algumas atividades, reflexões, às vezes visualizações, que nos ajudam a aprofundar ainda mais aquele conhecimento sobre Jesus, né? Eu adoro esse livrinho aqui. Inverno da Alma, né? Se tem algo que define o que foi 2025, para mim foi sim, um longo inverno da alma. E olha o que diz aqui: o inverno é uma época de recolhimento do mundo, de maximização de recursos escassos, de realização de atos de eficiência brutal e do desaparecimento. É aí que ocorre a transformação. Inverno da Alma é um hino a uma estação muito difamada e um tributo à extraordinária capacidade dos seres humanos de aprender e crescer. O poder do descanso e da autopreservação em tempos difíceis. Esse livro dá para fazer um vídeo só sobre ele. Tem muita coisa aqui para a gente refletir, né? Sobre os tempos difíceis que a gente passa ao longo da vida. E esse livro nos ajuda a invernar de uma forma menos dolorosa. Aqui, estes são obras básicas do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas aos espíritos, né? A, a base, né, do Espiritismo e do mundo dos espíritos, né? Está aqui. Então, para quem quiser entender mais, né, saber sobre o mundo espiritual e sobre nós mesmos, recomendo o Livro dos Espíritos, assim como o Livro dos Médiuns, que também é um livro da, da base do Espiritismo. Então, vai nos explicar aí vários fenômenos sobrenaturais, né? Nos ajuda a entender a nossa mediunidade, tá? E Estudos Espíritas, de Divaldo Franco, que é um livro ótimo, assim, para
bem introdutório, sabe, para quem está conhecendo o espiritismo. Ele traz assim vários temas sob o olhar espírita, sabe? Tipo Deus, o universo, o espírito, o viver, o morrer, o renascer, a lei, o trabalho, o amor, a moral, a fé, Jesus, família, educação. Então, ele dá uma geral, assim, digamos, um resumo para a gente entender um pouco do espiritismo e da vida espiritual. Este daqui que está comigo já há um tempo também, A Caminhada Empreendedora. Ele diz assim: o leitor é conduzido ao exercício da criatividade e da inovação, seja em processos, atitudes, descobrindo gradativamente seu potencial empreendedor e a melhor forma de aprimorá-lo em sua vida pessoal e profissional, de modo a transformar sonhos em uma realidade concreta e consistente. Então, falei, né, do desafio do empreender naquele vídeo do meu despertar, mas também não me imagino trabalhando de outra forma, assim. Como diz, o empreender é o que me permite trazer aquilo que eu acredito e colocar a, a minha verdade, a minha autenticidade no me expressar através do meu trabalho, né? O empreender, ele nos permite, né, colocarmos mais de nós no nosso trabalho, naquilo que a gente vai entregar no mundo. Então, o que a gente precisa fazer é se fortalecer, né, cada vez mais, de adquirir novos conhecimentos, de nos desenvolvermos, né, internamente, externamente, para poder sustentar essa jornada, porque ela não é fácil. Quase finalizando, temos Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joey Dispenza. O próprio nome sugere, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Depois de a gente ler este livro, você não será mais o mesmo. E, inclusive, eu comprei ele e demorei alguns anos para eu conseguir ler ele inteiro, e que eu compreendesse o que ele dizia e conseguir aplicar as práticas que ele vai trazer, né, que é a meditação, né, neurociência, como que a meditação funciona, como que a gente faz para mudar os nossos sentimentos e a nossa frequência, mas tudo muito bem explicadinho, sabe? A Divina Sabedoria dos Mestres. Este livro vai descrever, até onde minhas palavras puderem, a sabedoria espiritual conquistada em nossa jornada, desde antes do nascimento até a morte e depois dela. O que pode nos ajudar, o que pode nos atrapalhar, o que pode nos abrir portas e o que pode fechá-las. Então, é um livro muito lindo, né? Ele traz algumas, através das experiências, porque esse autor, ele é um terapeuta de regressão, então ele acompanhou muito, né, através das pessoas que ele atendia,
esse movimento de ir a vidas passadas ou de voltar ali, às vezes, para a infância daquela vida e do quanto há essa sabedoria interna dentro de cada um de nós, que às vezes a gente acha que não tem, porque a gente se limita apenas a olhar essa vida. E só que somos espíritos de muitos e muitos anos, né? Já viemos muitas vezes a Terra, então há muita sabedoria dentro de nós, né? Basta a gente aprender a acessar, né? Ter confiança de viajar aí em nós mesmos. Arte e espiritismo. Nem vou me estender muito, porque esse assunto é profundamente sensível para mim, né? Inclusive motivou aquele meu vídeo do despertar espiritual para a arte. Então eu já havia lido este livro aqui no ano passado e nesse ano, né, eu comecei ali o Caminho do Artista, que é em que a autora traz muito essa questão do espiritual e o artista, então vou deixar para em outro vídeo falar mais especificamente de arte e espiritismo. E o Amar e Ser Livre, né, um livro que traz assim um aprofundamento, um olhar sobre a cura dos relacionamentos, né, principalmente, né, dos relacionamentos amorosos, que é a partir de onde se dá a base das famílias, a base da sociedade. Então, olhando então para essas questões, curando os relacionamentos, que vai se formar aí famílias afetivamente, né, de bons afetos e que vai refletir isso numa sociedade, né, mais afetiva também. É um livro, uma leitura bem profunda, assim. E o último livro é de Zíbia Gasparetto, Contos do Dia a Dia, né? Ela traz aqui vários contos e esses contos, né, mais curtinhos, trazendo esse olhar espírita sobre a vida. É muito bom para quem está iniciando. Acho que todo mundo que iniciou no espiritismo em algum momento leu Zíbia Gasparetto, principalmente lá no início. Começou lendo algum romance de Zíbia Gasparetto e por isso foi atrás de conhecer o espiritismo. Finalizamos então os livros que li durante esse longo período de inverno da alma que vivi, né, que ainda estou, né, me reencontrando nessa nova fase da vida, né, já estou com outras leituras este ano. Eu espero que este vídeo te inspire. Não Não estou dizendo que todo mundo que está passando por um despertar espiritual da consciência tenha que ler algum desses livros. Lembra lá no início do vídeo? O livro, o conhecimento que você precisa vai chegar no momento
que você precisa no momento certo, o universo vai te mostrar, seja num livro, num vídeo ou em algo que você vê. Se um desses livros te chamou a atenção, ou se você já leu algum desses, me conta nos comentários para eu saber. Se quer que eu faça um vídeo falando especificamente de um desses, põe aí nos comentários, me conta como que é a sua relação com os livros aí. E por hoje era isso. Te espero aí nos próximos vídeos, né? Para quem gosta de livro, estou fazendo O Caminho do Artista, né? O livro da Julia Cameron, que está aqui. Então tem uma série aqui no canal só deste livro, para quem gosta de livros, né? Sobre a arte, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Então, se inscreva aqui no canal e te encontro aí no próximo vídeo. Tchau!